Se você não está fazendo planejamento estratégico aí na sua academia, estúdio ou box, você está deixando o dinheiro na mesa, você está deixando de ganhar dinheiro. Então vem comigo aprender como fazer para faturar mais. Fala gestor e gestora, tudo bem com você? Aqui quem fala é o Douglas, diretor do Next Fit. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante, porém largamente subestimado e muito pouco aplicado. E eu percebo rapidamente quando estou conversando com algum empreendedor do segmento fitness e ele menciona alguma coisa do seu planejamento estratégico. Geralmente esses empreendedores já estão em outro nível, tanto de execução como de resultado. É muito claro para mim que quem já trabalha com planejamento estratégico tem um nível de maturidade diferente e, consequentemente, também de resultado. Mas isso não quer dizer que você que nunca fez um planejamento estratégico não possa fazer também, tá? No final do dia ele nem é tão complexo, nem é tão difícil assim. É algo que demanda esforço, que demanda energia, que demanda disciplina. Mas disciplina você entende bem porque você é da área do segmento fitness, não é mesmo? Uma das áreas que mais exige disciplina. Mas em resumo, um planejamento estratégico é um passo a passo, é um método onde você vai fazer algumas coisas para conseguir algum objetivo. Você vai desmembrar um grande objetivo em pequenas metas, em pequenas ações. E a gente vai decorrer sobre isso nesse vídeo. Mas o primeiro e mais importante passo para o seu planejamento estratégico, adivinha? É isso mesmo, é curtir e se inscrever no canal para continuar recebendo nossos novos conteúdos semanalmente. Esses conteúdos vão te apoiar no seu planejamento estratégico. Sem mais delongas, então vamos para o primeiro passo, a base de qualquer planejamento estratégico, que é fazer uma devida análise e pesquisa. Se você acompanha o canal há algum tempo, provavelmente já ouviu eu falar essa frase, que o que não é possível mensurar, não é possível gerenciar. Essa frase do Peter Drucker não envelhece, ela é muito assertiva. Se você não entende o que está acontecendo nos seus negócios, os principais números, os principais KPIs, os indicadores de performance-chave, você não vai saber priorizar da forma correta. Você vai estar colocando energia em alguma coisa que não precisa ser resolvida naquele momento. Exemplo, você está lá fazendo um monte de ação de marketing, de vendas, fazendo reunião com a agência, gravando coisa para o Instagram, fazendo um monte de coisa para marketing, mas a sua fidelização tá ruim. E aí você coloca aluno para dentro e perde, nem se paga no final das contas. Isso é um exemplo, poderia ser o contrário, você está com a fidelização lá em cima, até acima da média, mas não está colocando alunos novos para dentro, então naturalmente e eventualmente você vai ter uma queda na sua faixa de alunos ativos. No final do dia, você tem que entender os seus principais indicadores. Eu até anotei alguns aqui que você de prontidão tem que ter para começar o seu planejamento estratégico. Você vai ter clareza de qual indicador está bom, qual indicador está ruim, e aí você começa a desdobrar essas ações do seu planejamento estratégico para melhorar esses números. Alguns números que você precisa saber. Custo de aquisição de cliente, o famoso CAC. Você tem que saber o tal do ROI, que é o retorno do investimento, para quantos dinheirinhos você está colocando, quantos alunos está retornando, o seu ticket médio, quanto em média os alunos estão gastando com você, quantos clientes novos você vem ganhando mês a mês e também por canal. Se está vindo do Instagram, do outdoor que você pagou lá na avenida, do programa de rádio. Então, além de saber de quantos novos clientes você está ganhando, você tem que saber a segmentação. Taxa de renovação, que a gente pode chamar de fidelização também, e também o tal do Lifetime Value, que é quanto dinheiro o aluno investe / gasta com você durante um tempo médio que ele é seu cliente. Se em média as pessoas ficam 6 meses como cliente seu, então você vai pegar esses 6 e multiplicar pelo seu ticket médio que a gente já aferiu anteriormente. E claro, se você já usa o Next Fit, praticamente todos esses dados já estão à sua disposição de forma prática, simples. É só acessar, consultar e aí você começa a ter um direcionamento do que priorizar no seu planejamento estratégico. Mas também nada te impede de fazer isso aqui com algumas planilhas ou até em algumas outras tecnologias, beleza? Outro cálculo que é muito importante fazer e ninguém fala por aí, a gente desenvolveu isso aqui nas nossas consultorias no passado, é entender o Total Addressable Market, que é o tamanho total de mercado, vulgo TAM. E o que significa isso? Você tem que fazer um cálculo para entender o potencial da sua região, para você não setar expectativas que são surreais, que são tóxicas. Você pode fazer um investimento de X querendo colocar Y alunos, mas a sua região não comporta. E aí você acha que o seu marketing está ruim, que a sua fidelização está ruim, mas a sua região não tem uma densidade populacional para comportar isso aqui. E até mesmo se você está abrindo ainda, é mais importante que você faça esse cálculo antes de abrir para entender se vale o investimento. Inclusive, eu tenho um cliente
de consultoria e ficou super frustrado porque ele investiu quase 1 milhão para abrir uma academia e naquela região não tinha densidade populacional para dar o retorno que ele queria. Então, apesar do excelente marketing, do excelente atendimento, ele demorou muito mais tempo para ter o seu retorno financeiro do que ele teria se tivesse colocado o negócio numa região com uma devida e adequada densidade populacional. O cálculo é simples, tá, pessoal? Você tem que descobrir qual é a densidade populacional da região num intervalo de mais ou menos uns 3 quilômetros. Imagine que você está num bairro que no intervalo de 3 quilômetros vai ter mais ou menos uns 5 mil habitantes. Um bairro relativamente pequeno. Logo, você vai multiplicar esse valor por 5%. Por que 5%? Segundo um estudo da IRSA Fitness Brasil, apenas 5% da população brasileira pratica atividades físicas indoor, dentro de locais fechados hoje. Logo, significa que, em média, naquela região, vai ter uns 5% das pessoas propícias a praticar uma atividade física com você. Pode ser, claro, que a sua região específica seja um valor maior, menor, isso aqui é uma média a nível Brasil, né? Então ela não representa 100% da realidade, mas ela dá um cheirinho, ela dá um gosto pra gente do que vai ser a realidade, né? Isso é estatística, isso é probabilidade. Logo, você pega esses 5% e multiplica por esses 5 mil, que é a população daquela região, olhando no intervalo de 3 km, como a gente falou, tendo a sua academia como ponto central. Nesse cenário, a gente vai ter 5 mil vezes 5%, que vai ter 250. Então, se você tem um estúdio, uma academia, um box, num bairro relativamente pequeno como esse, é muito provável que você tenha um potencial de mercado de 250 alunos ativos. Inclusive, esqueci de explicar o porquê dos 3 km, né? Porque também tem um estudo que mostra que as pessoas não costumam dar mais que 3 km para fazer uma atividade física. Se possível, elas vão preferir ficar entre 1 km ou 1,5 km no máximo, mas esses 3 km é meio que um extrapolando já, para você ter uma área de segurança um pouco maior. É claro que esse cálculo aqui, ele é um cálculo que quase que de padeiro, né, para você ter uma pequena noção, mas isso já te dá uma certa segurança do tamanho de mercado que você tem para atacar. Logo, se os seus cálculos mostram que você precisa ter 1.000 alunos ativos, você precisa entrar numa região que tem essa densidade populacional, usando esse cálculo, para te dar pelo menos esses 1.000 alunos ativos. Vamos agora para o segundo passo do seu planejamento estratégico. Você já abriu um Word, um Google Docs, um Notion, uma ferramenta de edição, de escrever, e você já levantou todos os seus números, que foi o passo número 1. Você já fez esse racional que a gente acabou de explicar de como entender o tamanho do seu mercado. Agora você vai definir os objetivos e metas. Separando o joio do trigo aqui. O objetivo, ele tende a ser mais abstrato, aspiracional e subjetivo. Exemplo, eu posso querer como objetivo que a minha academia ela seja a maior da região. Mas o que significa maior? É em tamanho? É em faturamento? É em quantidade de alunos ativos? É nos três juntos? Eu posso ter 500 alunos ativos com um ticket médio de R$1.000 e você ter 700, 800 alunos ativos cobrando um ticket médio de R$120. Você tem mais alunos, mas eu tenho mais faturamento. Quem é o maior? Perceba que o objetivo ele tende a ser abstrato. Pode querer ser a referência da região, ser a mais falada. Então tem muita subjetividade aqui. O ponto é, defina qual é o seu objetivo. Uma vez que você tiver o seu objetivo, você vai definir quais são as metas que configuram esse objetivo mais aspiracional. Então, para você ser o maior significa ter a maior estrutura da região e ter a maior quantidade de alunos ativos. Então você vai colocar uma meta de longo prazo. Olha, no final do ano, no final daqui 2 anos, daqui 3 anos, eu quero ter tantos alunos ativos. E eu quero ter um espaço de tantos metros quadrados. Legal. Essas são suas metas de longo prazo. Agora é só você fazer que nem você faz com os seus alunos quando ele chega e fala: olha, quero ganhar 20 kg de massa muscular e ficar parecido com o Sebum. Ou a sua aluna chega falando que quer ter a cintura da Paula Fernandes. Obviamente isso é um trabalho de médio ou longo prazo. Você sempre vai destrinchar essa meta do seu aluno em pequenos passos, não é mesmo? Para ele não desanimar. Você tem que fazer a mesma coisa. Você vai quebrar essa meta de longo prazo em pequenas metas, que podem ser em trimestres ou até mesmo em meses. Então vamos dar um exemplo prático, para você chegar em 500 alunos no final do ano. Hoje você tem 400. Vamos primeiro definir, melhorar um pouco a fidelização e a aquisição de alunos. Se você tem uma fidelização média de 55% de renovação, você vai colocar ali uma meta de subir mais 5% até o final do trimestre. E você vai pegar a sua aquisição de alunos, que pode estar em 50, 60 por mês, para colocar ela em 80, 90 por mês. Coloca essa meta e depois começa a definir as ações
para chegar nessas metas. O importante aqui é você definir e ter clareza do seu objetivo de longo prazo, da sua meta de longo prazo e depois começar a criar metas intermediárias para você chegar lá. E falando em ações, a gente entra na próxima etapa, na próxima fase do nosso planejamento estratégico, que é ter uma metodologia clara e definida de como você vai desenhar essas ações, de como você vai programar essas ações. Assim como você tem várias metodologias para criar o seu programa de treino, você também vai ter que ter metodologia para o seu plano de ação. Vou te recomendar uma aqui simples, prática, muito antiga, muito difundida, mas você pode se sentir confortável para adaptar outras metodologias se fizerem mais sentido para você. Aqui eu vou te apresentar, é a 5W2H que eu vou traduzir aqui para vocês para ficar mais fácil. No final você vai ter 7 colunas preenchidas e quando você olhar, você vai ter mais clareza do seu tático, do que realmente vai existir de passo a passo na parte prática do seu planejamento estratégico. O primeiro passo é o quê? O que aqui no meu exemplo seria aumentar em 10% a fidelização de alunos. O segundo W, que é o why em inglês, seria por quê. E aqui é mais para conscientização sua e da sua equipe. E você entender por que você está querendo mexer nessa métrica, né? Por que você está querendo fazer isso. No meu caso é tapar o buraco, porque não adianta eu colocar aluno para dentro e eles não ficarem comigo. O terceiro W é o who, que em tradução é quem. Aqui eu vou definir quem é o responsável por entregar essa ação, por entregar esse o quê. Então no final das contas tem que ter só um responsável para cada plano de ação. Então esse de aumentar a fidelização vai ter um responsável. Pode ser você, o seu coordenador, um instrutor mais experiente, etc. Depois a gente tem o where, que significa onde. Onde serão executadas essas ações para conseguir chegar nesse resultado. Aqui geralmente vai ser no pátio de musculação, ou caso você tenha várias modalidades e uma delas está com a fidelização menor, você vai colocar mais energia ali. Então eu colocaria no plano de ação que essas ações vão ser na modalidade X, que está com uma evasão de alunos maior. A próxima etapa seria definir o how much e o how. O how much é quanto você vai investir dinheirinhos para conseguir chegar nesse resultado, e é muito importante que você separe sempre um orçamento para o seu plano de ação, principalmente olhando o retorno que ele vai dar, e o how seria o como, né? Na prática, que ações vão ser feitas? Exemplo, vamos fazer a avaliação física com todos os alunos, mesmo que de graça, para que eles entendam a evolução deles. Vamos começar a dar feedbacks para os alunos pelo menos uma vez a cada 15 dias sobre a evolução dele. Essa é uma segunda ação. Vamos começar a mandar mensagens automatizadas para os alunos para motivar eles. Vamos começar a enviar conteúdo sobre alimentação e saúde mental no WhatsApp dos alunos para eles engajarem ainda mais e terem mais resultados. Vamos começar a usar a inteligência artificial lá do NextFit para gerar treinos mais assertivos que engajam mais o aluno. Outro exemplo de ação. Então você vai colocar na prática mesmo quais são as ações que você vai fazer que vão gerar aquele o quê que a gente está buscando, que lembra é aumentar a fidelização. E por fim o quando, né? Qual é a data limite que você tem para entregar esse resultado? Pode ser mensal, trimestral, que pode ser daqui a um mês, 60 dias, 90 dias, mas é uma data limite para ser entregue o resultado desse plano de ação. Mas caso não tenha ficado 100% claro como executar esse plano de ação no 5W2H, fica tranquilo que, como sempre, a gente pensou em você e já preparou um editável de plano de ação para te mandar e você conseguir já preencher ali e colocar todo o seu plano de ação para ficar mais claro, ficar mais prático no seu dia a dia, na hora de executar essa etapa do planejamento estratégico. Para acessar esse plano de ação gratuito, basta você comentar aqui embaixo, eu quero, que a nossa equipe vai te mandar um link personalizado para você baixar. E a gente falou bastante aqui nesse vídeo sobre fidelização e sobre conseguir mais alunos, né? A gente tem playlist aqui no canal sobre os dois. Playlist de marketing e vendas e playlist de fidelização de alunos. É só acessar e mergulhar nesse vasto conhecimento. Fechado? No mais, eu fico por aqui. Eu espero sinceramente ter te ajudado. E se te ajudou, não esqueça de se inscrever, curtir e ativar o sininho para continuar recebendo nossos novos conteúdos. Fechado? Até mais!